Você sabe como é feita a repatriação dos lucros da empresa offshore para o Brasil? Ou seja, a forma que você vai trazer os lucros, rendimentos e dividendos da sua empresa internacional para território brasileiro? E você sabia que a forma que você fizer essa repatriação pode aumentar ou diminuir drasticamente os seus ganhos? Um passo errado pode te custar muito caro. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como repatriar os ganhos da sua empresa offshore para o Brasil sem pisar em nenhuma armadilha fiscal. E vamos ao vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal da Telecojus. O meu nome é Giovanni Teles, CEO e fundador da Telecojus, advogado internacional de empresas offshore e professor titular do MBA de Blockchain e Criptoativos da Trevisan Escola de Negócios, onde eu ministro a cadeira de Regulação Internacional. Mas antes de prosseguirmos, aproveita para se inscrever aqui no canal da Telecojus, caso você ainda não seja inscrito, curtir esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que pretende ou já tem uma empresa offshore e não sabe como repatriar esses ganhos para o Brasil. E agora, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos definir repatriação. Repatriação significa trazer dinheiro para o Brasil de lucros, proventos ou qualquer outra espécie monetária que esteja fora de território brasileiro e que você vá adentrar esses valores monetários no Brasil, seja diretamente na sua conta bancária da sua pessoa física ou seja para outras empresas em solo nacional que você possua. E agora, quais as formas de repatriação desse capital exterior? Existem 4 formas, sendo que uma delas é a mais aconselhável e recomendável dentro da Telecojus. A primeira delas é o Prolabore, ou seja, se você tem uma empresa internacional offshore, uma empresa que seja operacional, coloque este adendo aqui, não existiria Prolabore se fosse uma empresa patrimonial. Então, dentro de uma empresa operacional que tenha uma atividade, tenha um negócio, tenha clientes, ela gere um fluxo de caixa ativo, uma renda ativa, você poderia ter um Prolabore como diretor ou como funcionário dessa empresa, mesmo que ela fosse sua. Obviamente, esse Prolabore vai ser tributado quando chegar ao Brasil, mas é uma das formas que você tem de receber recursos da sua empresa offshore diretamente no Brasil em sua residência. Número 2, empréstimo. Caso no ano corrente fiscal a sua empresa offshore não tenha dado lucro, mas você necessite por algum motivo de dinheiro no Brasil, você esteja precisando de valores, é possível também fazer um empréstimo da sua empresa offshore para que você receba no Brasil. E empréstimo não é tributado, mas lembrando que tudo isso deve ser feito de maneira extremamente pormenorizada, deve ter o auxílio de um contador profissional de empresas offshore para que tudo seja registrado da maneira correta, declarado da maneira correta, e não se esqueça que você tem que devolver para a sua empresa offshore depois do tempo mencionado em contrato, ok? Vamos fazer de forma certa. Terceira forma, ganhos de capitais. Vamos colocar a situação de que você tem uma empresa offshore internacional nas Ilhas Caimã ou nos Estados Unidos e que você esteja vendendo não só a operação, ou seja, o seu negócio, mas a sua empresa offshore vá adentrar essa venda que você está realizando. Se você é o dono direto dessa empresa offshore na forma da sua pessoa física, onde você vai receber os seus ganhos de capitais, ou seja, o seu lucro dessa venda da empresa, vai ser no Brasil, em alguma conta pessoa física que você possua no território nacional que você é residente fiscal, nesse exemplo Brasil. Então, dada a venda, ocorrendo a venda dessa empresa internacional, você vai receber esse lucro no Brasil a título de ganhos de capitais, que vai ser tributado de acordo com a alíquota progressiva de ganhos de capitais do Brasil. Forma número 4. Distribuição de dividendos. Essa não só é a forma mais comum e mais segura de receber a repatriação, os lucros da sua empresa offshore, mas também é a que mais recomendamos aqui dentro da Telecojus, justamente por ela ser definida na Lei das Offshores de dezembro de 2023 e também ter alíquotas muito favoráveis para que você faça esse recebimento no Brasil. A distribuição de dividendos nada mais é do que a distribuição, a repartição de lucro da empresa offshore que
que os sócios da empresa fazem. Se você é um dos sócios ou o único sócio da empresa offshore, você tem o direito e a forma de fazer a distribuição desses dividendos e receber diretamente na sua conta bancária dentro do Brasil. Já sobre a alíquota que você vai pagar sobre isso, para aquelas empresas que são em países considerados paraísos fiscais, é de 15% do lucro líquido. Ou seja, independente de quanto a empresa faturou, que é uma coisa muito boa, de quanto você teve de faturamento nela, você vai pagar somente 15% sobre o lucro líquido da operação, depois de deduzida todas as despesas, todos os investimentos e demais custos. Já se essa empresa offshore for situada em uma jurisdição em um país que não seja considerado paraíso fiscal, você tem a prerrogativa de postergar a distribuição desses dividendos, podendo fazer somente depois de 2, 3, 10, 20 anos se você quiser. Algo que não é possível em países que são considerados paraísos fiscais, pois você é obrigado a deduzir o lucro ano após ano, de acordo com o exercício fiscal. Porém, contudo, entretanto, aviso muito importante, se você for fazer a repatriação dos seus lucros da sua empresa offshore que não for considerada em paraíso fiscal, ou seja, que for em um país beautiful people, com altos impostos, quando você for fazer a distribuição desses dividendos para o Brasil, você vai pagar de acordo com a tabela progressiva do seu imposto de renda na pessoa física, que vai atualmente até 27,5% no Brasil. Ou seja, quando você tem uma empresa offshore em um paraíso fiscal, você é obrigado a deduzir o lucro e pode fazer a distribuição de todos os dividendos desse lucro para o Brasil e você vai pagar somente 15%. Por outro lado, se você tem uma empresa offshore que é em um país não considerado paraíso fiscal, você não tem a obrigação de fazer a dedução desse lucro após o ano fiscal. Porém, quando você o fizer, você pagará até 27,5% de imposto, de acordo com a quantidade que você trouxer, pois vai em cima da alíquota progressiva do seu imposto de renda na pessoa física. Lembrando que o que falamos até agora da repatriação dos lucros em todas essas modalidades, estamos falando sobre a quantidade e a forma de impostos que você vai pagar dentro do Brasil, pois os impostos que a sua empresa offshore tiver vai ser de acordo com a jurisdição dela. Se ela for em um país que não for considerado paraíso fiscal, pode ser que você tenha impostos corporativos e locais no país da empresa. Se for em um paraíso fiscal, é muito provável que você não tenha quaisquer impostos sobre a sua empresa offshore. E já quando você trouxer para o país no qual você é residente fiscal, se for o Brasil, você vai pagar de acordo com os números anteriores que mencionamos. Agora, um tópico muito importante que sempre nos perguntam aqui, onde é que entram os acordos de não bitributação entre países quando se trata da repatriação de bens offshore para o Brasil? Um ponto importante a salientar é que esses tipos de acordos eles funcionam mais para países que têm tributação muito parecida, ou seja, para pessoas que são residentes de países da União Europeia e que possuem uma empresa offshore em outro país da União Europeia diferente do país da qual ela mora. Então, uma pessoa que tem uma empresa offshore em Luxemburgo, por exemplo, sendo que ela mora na Alemanha ou mora na Itália, que são países membros da União Europeia, ela pode usar esse acordo de não bitributação para que ela pague o imposto sobre a distribuição de dividendos no país de origem da empresa offshore e compense para não pagar novamente no país que ela é residente fiscal, nesse exemplo, na Itália. Já para o Brasil, isso é muito difícil de acontecer, ou, nesse caso, impossível, porque o imposto corporativo que você pagaria em uma empresa offshore na Europa, ou o imposto que você pagaria sobre a distribuição de dividendos que você pagaria sobre essa mesma empresa na Europa, é diferente sobre a natureza tributária que você pagaria no Brasil, que não tem a ver com imposto sobre distribuição de dividendos, uma vez que isso ainda não existe no Brasil, ou sobre imposto corporativo da empresa, uma vez que você está distribuindo, na verdade, para a sua pessoa física no Brasil. Nesse caso, como são naturezas diferentes, ou seja, o que você vai receber na sua pessoa física no Brasil e o que você pagou a título de imposto corporativo ou de dividendos
na empresa, nesse exemplo da Europa, você não tem como compensar. Então, em se tratando de bitributação, esse exemplo não ocorre quando se trata de uma empresa que é de um local que tem altos impostos e diferentes impostos de diferentes naturezas tributárias em um país como o Brasil, no qual você só receberia a título da sua pessoa física. E outro questionamento muito feito para nós aqui na Telecojus é sobre formas de você receber a repatriação desses ganhos, desses bens, em uma empresa do Brasil. Se estamos falando de uma empresa brasileira que é proprietária de uma empresa offshore e recebe isso a título de distribuição de dividendos, há tantas formas e caminhos que isso pode gerar que é necessário falar em um vídeo separado, em um outro momento, que pode inclusive ser feito por um dos contadores da Telecojus. Mas vamos tratar de uma forma diferente aqui para simplificar. Vamos imaginar que você, aí de casa, tem uma empresa no Brasil e essa empresa no Brasil está recebendo ganhos de uma empresa offshore, que não é da sua titularidade, que ela pertença a um amigo seu, que é dono de um negócio, ou que ela pertença a um grupo controlador estrangeiro do qual você presta serviço para eles. Se você tem ganhos provindos de uma empresa offshore que não é de sua titularidade, você tem uma grande vantagem tributária, pois você consegue colocar prestação de serviço para o exterior na sua contabilidade. E sendo dessa forma, você consegue a isenção de diversos tributos, como PIS e COFINS, o que gera uma grande vantagem tributária para você durante esses recebimentos. Vale ressaltar que isso só funciona se a empresa offshore que estiver enviando esses ganhos, esse pagamento para a sua empresa no Brasil, não for de sua titularidade. Senão, isso pode gerar uma confusão patrimonial e dar problemas na Receita Federal para você. Então, recapitulando, se você, com uma empresa brasileira, uma empresa dentro do Brasil, estiver recebendo pagamentos e ganhos de capitais vindos de uma outra empresa offshore do exterior, isso vai ser contabilizado de acordo com o imposto corporativo da sua forma de tributação, seja ela lucro presumido, lucro real ou simples nacional. E você consegue contabilizar como prestação de serviço para o exterior, que irá gerar uma grande vantagem tributária para você. E para o sucesso da sua repatriação de bens e capitais no Brasil, é necessário que você tenha uma boa estruturação não só na estrutura da sua empresa offshore, mas também dentro do Brasil. Desde a forma que você vai receber esses bens até a forma que você vai declarar eles no seu imposto de renda. Portanto, não se esqueça de contar com profissionais de qualidade, especializados e profissionais dessa área internacional, como no caso da Telecojus, que possuímos tantos advogados internacionais quanto contadores especializados em operações desse tipo. E para isso, entre em contato agora mesmo conosco na Telecojus através de alguma das nossas diversas redes sociais, mandando um direct pra gente, ou através do nosso site www.telecojus.com e venha agendar uma reunião personalizada e exclusiva com o nosso time de profissionais. Os nossos especialistas de diversas áreas de atuação estão preparados para receber o seu caso de acordo com seus objetivos, de acordo com seus planos e vamos elaborar a melhor solução financeira para você. Ainda sobre alguma dúvida? Não se esqueça então de colocar nos comentários aqui embaixo qualquer consideração, dúvida e opinião que você tiver sobre esse tema. Não esquece também de deixar o like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que precisa entender mais sobre as formas de repatriação de capitais dentro do Brasil. No vídeo de hoje vamos ficando por aqui e até a próxima!